De volta com o É Bom Saber. Aqui hoje homenageando uma das maiores mestras. Essas mulheres revolucionárias, magníficas, que merecem eternamente o título de magnífica reitora Ivete Sacramento. Parabéns para você pelo seu trabalho e pela sua vida. E vamos lá, gente. Vamos voltar ao estudo, né? Vamos voltar àquele conteúdo que está esperando você na prova do Enem. Abordagem interdisciplinar. Interaula Revoluções do século XX. Se ligue. Olá, queridos e queridas. Eu, professor Apolinário de Geografia, vou bater um papo hoje com meu amigo Lucas, professor de História, a respeito das revoluções do século XX. Vocês devem estar se perguntando, o que podemos entender como revolução? Revolução está associada a perspectivas de mudanças, seja numa conjuntura política, numa conjuntura social, numa conjuntura econômica. A exemplo disso, iniciamos o século XX, por volta de 1917, acontece uma importante revolução, que foi a chamada Revolução Russa. E aí houve uma movimentação expressiva por parte dos bolcheviques, que eu queria que meu amigo Lucas explanasse a respeito. Bom, Apolinário, a gente sabe que da importância da Revolução Russa, ela marcou o século XX porque foi um movimento de cunho, né, primeiramente pequeno burguês, etc., mas também uma forte influência do marxismo, principalmente com os bolcheviques. E a partir daí a Revolução Russa se tornou uma espécie de modelo de revolução, apesar de que eu acredito que a gente deva sempre prestar atenção na conjuntura de cada país para poder realmente fazer uma compreensão mais elaborada sobre cada revolução, porque elas não são repetição, né? Uma não é repetição nunca da outra. Nós temos outras revoluções importantes também, que não tem o marxismo enquanto um elemento primordial, por exemplo, a Revolução Mexicana, que é nacionalista. Não é? Na América Latina a gente não tem como entender as revoluções, sim, a gente prestar atenção no imperialismo dos Estados Unidos. E foram várias as revoluções. A gente fala mais da cubana, não é? Ou da mexicana, muito mais da cubana porque ela foi vitoriosa. Mas a gente não pode esquecer das várias lutas que ocorreram aqui na América Latina por conta dessa ingerência muito forte dos Estados Unidos. Agora, Lucas, a Revolução Russa, ela teve um cunho arbitrário no que se refere à anexação de territórios e submetimento de povos a viver em torno de uma nova identidade, fazendo com que o mapa mundi mudasse a partir de 1922, com o surgimento da chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí, o que diz, irmão? Ora, a partir de então a gente cria o maior país do mundo, não é? Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com as várias anexações que ocorreram no leste europeu. E é crucial que a gente pense também pelo tamanho da União Soviética, no pós-Segunda Guerra Mundial, a influência que vai ter na China, a própria Revolução Chinesa de 49, que vai passar por várias transformações até se tornar a China de hoje, a China, né, capitalista, crescimento exponencial, etc. Então a gente passa por processos que são, mais uma vez eu friso, a necessidade de a gente estudar cada um deles, não é? E a cubana, que é o grande xodó dos marxistas latino-americanos, por conta do papel que ele teve, por conta dos seus líderes, né, o Fidel e o Che Guevara como elementos assim, muito chamativos, carismáticos, não é? E a gente não pode esquecer que a Revolução Cubana, assim como a Rússia teve inicialmente o caráter pequeno burguês, a cubana foi nacionalista, não é? Ela foi comunista, na verdade, a pressão norte-americana que levou ela ao comunismo, ou seja, porque para sobreviver ela precisava da União Soviética, que era o antagonista, você sabe muito bem disso, da Guerra Fria contra os Estados Unidos, né? Então, em cima dessa perspectiva, o mundo ficaria da seguinte maneira. A União Soviética, por sua vez, surge enquanto novo país a partir de 22. 49, a China implanta uma revolução que, de certa forma, o Partido Comunista estabelece o comando e as bases para o encaminhamento político por parte da China. Que depois que Mao Tse-tung morre, aparece o Deng Xiaoping, que dá uma nova roupagem, né, dentro do território chinês, que acabou alavancando a China economicamente para o que a China é nos dias de hoje. E aqui na América Latina, nós devemos frisar que depois que termina a Segunda Guerra Mundial, no momento em que os Estados Unidos e a União Soviética estavam rivalizando em torno da chamada Guerra Fria, Cuba apresentou uma localização geográfica estratégica, sem dúvida, principalmente por estar muito próximo da Flórida. Cuba representou também uma pedra no sapato dos norte-americanos, uma vez que aqui na América Latina não existia nenhum país de influência socialista ou que assumisse o socialismo como um mecanismo de condução política. Mas, por outro lado,
Lá no continente asiático, o Japão apresentava essa localização estratégica para permitir que os Estados Unidos estivessem próximos do seu principal inimigo, que era a União Soviética. E também da China, né? Inclusive, se a gente for pensar nas revoluções do Sudeste Asiático, né? Camboja, Vietnã, etc., o Japão sempre foi primordial para esse processo de contenção, né? Porque a política da Guerra Fria estabelecida pela doutrina Truman é a da contenção do comunismo, né? Isolar ele, tentar fazer uma camisa de força dentro do comunismo baseado principalmente na União Soviética, mas também, claro, na China. Então agora vamos tentar analisar o seguinte. Cuba, país socialista na América Latina, chega no século XXI diante de uma série de mudanças. Após o embargo econômico estabelecido pelos Estados Unidos em 1961, tudo bem? De lá para cá, as relações comerciais foram muito tímidas com o território cubano. Em cima desse contexto, a população cubana passou a ter severas carências por parte de abastecimento de produtos e, nos dias atuais, está havendo uma perspectiva de flexibilização. O governo está implantando reformas no território cubano, permitindo que as pessoas tenham também atividades econômicas ligadas ao setor privado. E está estimulando, a princípio para 2012, cerca de 500 mil novas demissões. Mas e aí, o que é que diz, meu irmão? Ora, a gente tem que pensar, Polinário, que Cuba, o processo de Cuba, assim como toda a revolução, ele é vivo, não é? Ou seja, então há uma adaptação aos novos tempos, principalmente após o fim da União Soviética. É claro que não é uma coisa automática, mas Cuba, de certa forma, ficou isolado mesmo, não é? Porque não tinha mais esse acesso aos mercados soviéticos de maneira socialistas em geral, né? Do bloco do leste europeu, de maneira que favorecia o comércio cubano. Agora não, ela tem que caminhar dentro de um mercado que lhe é hostil, que é o mercado capitalista. E ela, que é baseada estruturalmente nos produtos primários, principalmente o açúcar, não é? É claro que vai impactar dentro da balança de pagamentos, do déficit, etc. Então Cuba está se adaptando, está reduzindo o papel do Estado, e isso faz com que ela se torne, de certa forma, mais atual, mas sem perder a soberania. Eu acho que é isso que a gente deve pensar. O exemplo cubano maior para mim é muito menos o sistema que foi implantado lá, né, que de certa forma em algum momento tentou se reproduzir a experiência soviética, só que muito mais importante eu considero que seja o exemplo de soberania, que é possível que um país, mesmo pequeno, mesmo no quintal dos Estados Unidos, como chamam muitas vezes o Caribe, pode sim ter caminho, né, de soberania nacional, né, enfim, a partir dos seus próprios desígnios, dos seus próprios interesses. Eu acho que isso que vale para a gente dizer exemplo. Muito bacana, Lucas, principalmente porque as inquietações conduzem a sociedade à perspectiva de mudanças. E esperamos que tenhamos dado uma contribuição para mudar a vida de vocês. Um abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal, e acreditem, hein? Cada um de nós faz a sua história e a história do mundo. Um abraço. Professor Lucas, professor Apolinário, professor Lucas, que beleza, que maravilha, é um grande toque, é realmente uma grande introdução e você precisa continuar estudando, você precisa aprofundar, tá bom? Esse caminho aí que foi aberto, insinuado para você. Nós estamos aqui orientando, agora você tem que ampliar sempre o que você vê na tela da TV e depois rever no seu computador. A palavra é show, e sempre é quando é poesia, e sempre é quando é aquela palavra incandescente de uma grande prosa, seja na crônica, seja num artigo, enfim. Quando a palavra nos toca naquela área, naquela corda sensível, realmente arrepia. E quando o poeta se chama Augusto dos Anjos, arrepia mais ainda. Se liga. Triste a escutar, pancada por pancada, a sucessividade dos segundos. Ouço, em sons subterrâneos, do orbe oriundos. O choro da energia abandonada, é a dor da força desaproveitada, o cantochão dos dínamos profundos, que podendo mover milhões de mundos, jazem ainda na estática do nada. É o soluço da forma ainda imprecisa, da transcendência que se não realiza, da luz que não chegou a ser lampejo, e aí, em suma, o subconsciente aí formidando, da natureza que parou chorando, no rudimentarismo do desejo. Ele era barroco? Historicamente não, mas quem sabe. Ele era romântico? Certamente não. Naturalista? Alguns diziam que sim. Simbolista? Tinha algumas características. Ele é o chamado poeta marginal da literatura brasileira.
Augusto dos Anjos, que foi um pouco de tudo, mas não se filiou diretamente a nenhuma escola. Estilo totalmente pessoal, peculiar por demais. Ele usava a palavra com um grau de cientificismo tão grande, de crueza, de realidade tamanha, mas era capaz de promover momentos de lirismo que nenhum poeta da sensibilidade rara conseguia atingir. É dele, entendeu? Muitos versos que você declama, porque ele se tornou tão popular no Brasil que quase se transformou em domínio público. Toma um fósforo, acende o teu cigarro, o beijo amigo é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Isso é Augusto dos Anjos. É um poeta singular, um dos meus preferidos disparadamente. E se é um dos meus preferidos, eu vou pedir a você encarecidamente. Pode ser que não seja agora, porque o Enem está aí, não é? A confusão está grande na sua cabeça. Mas quando a sua alma se acalmar, mergulhe em Augusto dos Anjos, que você vai conhecer um universo poético brasileiro como poucos no planeta. Então, que beleza, que maravilha, mas anote aí, porque eu sei que você esquece. Eu sei que você tem muita coisa na cabeça. Um vacilo pode não ser bom para ninguém, tá bom? Nem para quem está do lado de cá, criando o conteúdo mandando para você, e nem você que vai precisar desse conteúdo como ninguém. www.educação.ba.gov.br www.tossabendomais.com.br. Valeu, turma! Valeu, galera! E até a próxima!